Então vamos lá, pessoal, dando continuidade, primeiro vídeo aí um erro técnico, o celular da professora muito cheio, né? Tá com dificuldade aí em gravar, mas agora acho que melhorou o negócio. Então vamos lá. Então, pessoal, pelo Brasil nós temos aí vários tipos de solo, né? Se vocês aí, Moreira Salles, andar por Moreira, pelo município de Moreira, vocês vão observar aí vários solos diferentes, né? E aí pela região, pelo município mesmo, assim como Cianorte, Japurá e tudo mais. E isso vai depender o quê? Do tipo de rocha-mãe, né? Que foi intemperizada e formada esse solo. Pessoal, então para a gente realmente saber, né, o tipo de solo aqui da minha propriedade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise do meu solo para saber quais os nutrientes, né, mais necessário, correção do pH e tudo mais. Por quê? Vocês perguntar para os pais de vocês, eu perguntar para vocês, vocês vão falar assim: ah, o solo na nossa propriedade ele é mais arenoso, o outro mais argiloso. Mas nós temos aí toda uma classificação, né, aí dos estudiosos para chegar nesse resultado aí do tipo de solo e tudo mais. Belezinha até aqui? Vamos lá então? Então vamos dar continuidade. Então a professora aqui eu tenho alguns solos, não sei se eu já mostrei agora, a professora não lembra para vocês, né? Solo bem arenoso foi coletado ali em Moreira Salles, mas uma região bem superficial. Aqui um solo, né, um pouco mais argiloso, ó, para vocês. Um solo um pouquinho mais argiloso para vocês. Aqui outro um pouquinho mais argiloso. Depois a professora vai fazer outros vídeos aí também. Eu vou tentar andar aqui na região para mostrar para vocês. Mas eu vou enviar um mapa para vocês dos solos do Paraná. E vocês vão olhar nesse mapa e identificar o solo aí da propriedade de vocês. Belezinha até aqui? Então vamos lá? Agora vamos dar continuidade e vamos falar um pouquinho sobre a constituição do solo, tá, pessoal? Da constituição do solo. Então vamos lá. Do que será que é composto o solo? Será que o solo ele é composto de matéria orgânica, né? Ele tem material mineral? O solo tem ar e o solo tem água? Sim, né? Então o solo tem ar, o solo tem água, o solo tem minerais e o solo tem matéria orgânica. Vamos lá, professora, o solo tem ar? Pessoal, o solo precisa ter ar? Precisa ter respiração lá, né? Precisa ter oxigenação, precisa ter água? Sim. Então, vamos ver. Ó, vou jogar aqui no copo para vocês mostrar. Veja o que vocês veem aqui. O que vocês viram? Conseguiram observar algumas bolinhas subindo? Vou fazer outra aqui mais próxima. Conseguiram ver algumas bolinhas subindo? Viram, pessoal? Isso significa o quê? Que aqui tem ar, ó, diferente dessa rocha. O que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui, ó, ainda tá subindo as bolinhas, ó. Talvez não dá pra ver, né? Ainda tá subindo a bolinha. Vou jogar aqui em cima da rocha. Olha só, ela escorre, né? Ela escorre o quê? E não penetra. O que é isso, professora? Por que faz isso? Pessoal, nós temos no solo o que nós chamamos de macroporos e microporos, tá? Então, quando a chuva ela cai, o que ela vai fazer? Ela vai penetrar pelo solo através desses microporos e através dos macroporos. Os macroporos caiu a água já, né? Ela já vai ali, nós falamos rapidamente. E os microporos, eles vão, né, lentamente, tá bom, pessoal? Então, por isso que a gente fala assim, um solo compactado, né? Um solo compactado. O que é aquele solo pisado por animais, pessoas? Quando a gente vai lá colher um soja, um milho, né? E tá meio molhado, infelizmente, compacta um pouquinho aquela região. O que acontece? Ele reduz a porosidade. O que é porosidade? Os poros, que é os espaçozinhos que tem, né, ali no solo, e há uma diminuição do seu tamanho, o que dificulta o quê? A difusão do ar atmosférico, né, para o ar do solo e, consequentemente, vai resultar o quê? Uma concentração de CO2 e dificultando também a penetração da água, tá bom? Belezinha? Deu para entender até aqui? Então, vamos lá.
Pessoal, então quando nós falamos em propriedades do solo, identificação do solo, o solo, suas propriedades, como que eu vou diferenciar um tipo de solo? É pela sua textura, pela sua cor, é pela sua estrutura, é pela sua porosidade, olha a professora olhando lá, e pela sua consistência. O que é consistência? Ó, vamos olhar a minha mão, vou tentar fazer aqui para vocês, vou jogar um pouquinho de água aqui, ó. Vou tentar fazer aquela cobrinha, né? Olha só a consistência, né? Olha a consistência aqui desse solo, né? Olha só, consistência. Aí eu vou pegar um solo arenoso, a sua consistência ele é um pouquinho diferente, tá, pessoal? Ele é um pouquinho diferente. Aí nós temos o que nós chamamos, através da sua textura, o que é isso, a sua textura? Através do tamanhozinho dos seus grãozinhos. Se vocês pegarem uma areia, agora a professora sujou a mão aqui, e é difícil eu pegarem uma areia, vocês vão ver que um grãozinho de areia, né? Isso são os grânulos. Então, tudo isso junta e vai formar o quê? O solo. Aí nós temos os grânulos, que é a argila, tá? Que é o tamanhozinho da argila lá, que vai formar, é um pozinho que a gente não vê, que ele junta tudo, aí a gente vê um solo um pouquinho, né, mais argiloso. Nós temos o silt e nós temos a areia fina, tá? Tudo isso, opa, professora, mas como isso? É pelo tamanhozinho dos seus grãos. A areia ela é grossa, né? A gente vê os grânulos, ou seja, os grãozinhos dela. Agora a argila a gente já não vê, né? Então, consequentemente, quando a gente pega um solo arenoso, ele tem o quê? Muitas vezes mais porosidade, que nós chamamos o quê? De permeabilidade. O escoamento de água em um solo arenoso, ele é mais rápido do que no solo argiloso, devido à sua porosidade, né? E permeabilidade. Belezinha até aqui? Então, tudo isso a professora vai passar para vocês novamente, né? Em forma de PDF e tudo mais. Então, nós temos aí as propriedades químicas, né, físicas e biológicas. As propriedades físicas do solo é a estrutura, é a textura, é a cor e a porosidade, né? Como a professora disse, a consistência do solo, né? O grau de compactação e tudo mais. Depois, nós temos o que? As propriedades químicas do solo, que é o pH, o teor de nutrientes, a capacidade de trocas iônicas e a condutividade elétrica e a matéria orgânica, que eu vou fazer outro vídeo para vocês, né? Então, propriedades químicas do solo, já fala, são ao lado da atividade biológica, responsável pelos principais mecanismos. Ou seja, esse pode ser destacados através da adsorção, fixação química, precipitação, oxidação, troca, neutralização e assim por diante. A propriedade biológica, o que é a propriedade biológica? É a ação, né, dos organismos vivos no solo, tanto os animais quanto os vegetais, né? Então, os micro-organismos, aí as bactérias, fazem parte o quê? Toda da propriedade biológica do solo. Beleza, galerinha? Deu para entender um pouquinho sobre isso ou não? Fale para a professora, nós vamos aí continuar durante a semana um pouquinho mais falando ainda sobre os solos, tá? Então lembre-se, solo é vida. Então, quando pisar o solo, opa, estou pisando sobre uma vida, né? E a professora vai pedir aí algumas atividades para vocês, e uma das atividades é observar o tipo de solo, quem mora no sítio aí na propriedade rural, e postar uma foto, né, com o solo aí na mão, vocês sujando as mãos. Belezinha? Obrigada até aqui, galerinha. Fiquem com Deus. Logo, logo vai todo o material para vocês, tá? Qualquer dúvida, perguntem.